pessoal, aqui quem fala é o professor Elton Romualdo, professor de Filosofia, História e Sociologia. No episódio de hoje falaremos sobre a Revolução Russa, isso de 1917, que dentro deste ano ocorreu duas grandes questões importantes para esta revolução. Chamamos isso de levantes populares. Então, a Revolução Soviética proletariada, ou até mesmo a Revolução Trabalhadora dos Soviéticos, a Revolução Russa, que contou com dois ocorridos, sendo o primeiro em fevereiro, contra o governo de Czar II, especificamente Nicolau II, e o segundo ocorrido, que ocorreu em outubro, muito interessante também, que é a chegada de Lenin ao poder. Por isso, para entender toda essa dinâmica, se acomode aí que eu vou tocar a vinheta e nós vamos começar. Bom, então, na Revolução Russa, antes de começar, nós temos que pensar em fevereiro, né, onde os revolucionários aboliram a monarquia, e na Revolução de Outubro começaram a implantar um regime baseado em ideias socialistas. A Rússia foi o último país a abolir a servidão, e isso é muito importante. Em meados mais ou menos de 1861, em muitos lugares, por exemplo, continuava-se o sistema de produção feudal. Havia no campo uma forte tensão social devido à grande concentração de terras nas mãos da nobreza, mesmo promovendo a reforma agrária, por exemplo, que foi feita por czar Alexandre II em 1885 a 1881, por exemplo, ficou no poder, pouco adiantou para aliviar as tensões no campo, porque é aquela briga, né, de proprietário com trabalhador que, infelizmente, mesmo fazendo a reforma, não adiantou em nada. Toda a oposição ela era reprimida pela Ochara, né? O que seria isso? Seria a polícia soviética, a polícia política, beleza? Que controlava o ensino, a imprensa, os tribunais, enfim, era uma forma fragmentada do governo, do poder, para ser sempre presente e legitimado pela população dominada. Então essa era uma característica muito forte desse governo czarista, por exemplo. No governo de Nicolau II, que se inicia em 1894 e vai até 1917, já com a Revolução, por exemplo, a Rússia acelerou seu processo de industrialização, aliada ao capital estrangeiro. Os operários, por sua vez, concentravam-se em grandes centros, em especial Moscou e Petersburgo, por exemplo. Só que ainda assim as condições de vida daquela época eram precárias, né? Você tinha muita fome, desemprego, salários ali inconstantes. E a burguesia, isso falando dos operários, né? E a burguesia, por exemplo, ela não era beneficiada, ela não tinha benefícios, né? Ela não tinha nenhum incentivo, porque o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros, em particular, e dos grandes empresários. Então esses comerciantes ficavam ali à deriva, tal como a classe operária. Um dos maiores partidos, pessoal, era o Partido Social Democrata, mas os seus líderes, que no caso era Plekhanov e Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas que haviam na época levantadas aí por Nicolau e pelo czar, né? Mesmo esses dois autores aí, né, no caso Plekhanov e Lenin, fazerem parte do mesmo partido, haviam divergências entre eles. É natural que haja divergências, né? Os dois eram críticos à política da Rússia vigente naquele momento, mas eles tinham divergências, sobretudo a respeito das soluções possíveis a esse problema vivido pela Rússia. E isso fez com que esse partido se dividisse em dois, ou melhor, em duas correntes. Então, de um lado, nós temos os bolcheviques, que em russo, trazendo para o português, traduzindo, significaria maioria, e eram liderados por Lenin.
que defendia uma ideia revolucionária, uma ação revolucionária com a luta armada, de luta armada em particular, atrás do poder, em busca desse poder. E você tinha de outro lado os mencheviques, que traduzindo de russo para português significaria minoria, que eram liderados por Plekhanov. Defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder através de vias normais ou tradicionais, no caso de maneira pacífica, como eleições, por exemplo. Então você tem um pouco mais revolucionário de fato, mais radical, e o outro um pouco mais brando, um pouco mais conservador diante dessa tessitura. Mas o que acontece de fato é que em janeiro de 1905 nós temos um primeiro episódio, porque um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica, e vale a pena frisar isso, em frente ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo. Foram até a sede do governo, né, exigir, pessoal, um pouco mais de retorno do czar, um pouco mais de melhorias, né, até mesmo de condições de vida. No entanto, a guarda do palácio ficou um pouco assustada com a multidão de pessoas que estavam ali, acharam que aquelas pessoas estavam indo contra o czar diretamente e abriu fogo contra a multidão, matando mais ou menos 1000 pessoas naquele dia. E aí esse dia ficou conhecido como o tal Domingo Sangrento. E com isso vieram uma onda de protestos, uma grande extensão de protestos contra o governo czarista. E diante dessa pressão revolucionária, né, o czar, tentando apaziguar a situação, ele promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para a Duma, que seria o parlamento, né, algo semelhante ao parlamento. E nesse momento a Rússia deixaria de ter um Estado absolutista completo, mas entraria aí numa espécie de monarquia constitucional, embora os poderes ainda continuassem concentrados na mão do czar. Então ele era ali o responsável e ele que detinha todo o poder em suas mãos naquele momento. Só que a questão é, mesmo depois desse episódio, quando as coisas se apaziguaram, o que aconteceu? O czar voltou atrás com a palavra dele. Então isso criou ainda mais desconforto entre os operários. E aí, a partir desse momento, várias batalhas começaram a ocorrer, né? Então o czar, além de ter voltado atrás da sua palavra, ocorreram várias manifestações, várias batalhas. Ao mesmo tempo, os militares, operários, camponeses começaram a aderir a esse manifesto revolucionário, a essa manifestação social. E logo, diga-se de passagem, que nesse intervalo de 1905, onde acontece o Domingo Sangrento, até a abdicação do czar Nicolau II, o que ocorre em 1914? Começa a surgir ali então, Primeira Guerra Mundial, né? Então, ou seja, a França, a Inglaterra e a Rússia participam ativamente dessa guerra, e a Rússia sai do conflito já ali em 1917, onde começam a se intensificar as problemáticas ali que aquele país vivenciava, que é, como eu estou colocando ali, começava a eclodir a Revolução Russa, né, na sua nervura, quando o czar é derrubado, entra-se um governo provisório, chefiado por Kerensky, né, que estava envolvido em disputas que estavam aí sendo divididas entre liberais e socialistas, ou sociais, e a partir daí volta-se à Rússia, em 1717, os bolcheviques, dentre eles então Lenin e Trotsky, e eles começam a organizar a partir daí um congresso, e nesse congresso começavam a defender e definir lemas para toda essa revolução acontecer. Um desses lemas seriam paz, terra e pão, todos os poderes aos sovietes, ou seja, é uma tentativa de resgatar, de construir, conceber um heroísmo à figura do trabalhador, à figura do operário. E a partir desses contextos, pessoal, no dia 7 de novembro, no nosso calendário, né,
no nosso calendário seria dia 25 de outubro, operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. Então, ou seja, aquele governo que até então era provisório, que ficava ali numa disputa entre liberais e sociais, também é derrubado, entra-se Lenin no poder, e a partir daí os bolcheviques começaram a distribuir as terras, ou seja, uma nova reforma agrária ocorre. Por outro lado, os camponeses ficam muito felizes, né? Eles começam a estatizar os bancos, as estradas de ferro, as indústrias, passam a ter o controle, né? Tudo isso passa a ter o controle dos operários, então os operários que começam a controlar tudo aquilo que antigamente era privado, que era de propriedade privada, torna-se propriedade do Estado. E isso, embora possa parecer muito interessante, os 4 primeiros anos do governo bolchevique foram marcados por muita guerra civil que abalou profundamente o país. E para evitar qualquer tentativa de restauração da monarquia, nesse meio tempo, o czar e toda a sua família foram assassinados sem nenhum tipo de julgamento em julho de 1918. E aí, gente, o Exército Vermelho foi criado nesse período. Nesse período, Trotsky liderava o Exército Vermelho, que combateu contra o Exército Branco. Qual que é a diferença? O Exército Vermelho ele era criado com esses revolucionários. Quem compunham o corpo desse exército eram os revolucionários. O Exército Branco ele era formado por nobres e burgueses, beleza? E a partir daí, com a vitória do Exército Vermelho, o que nós tínhamos aqui? Uma garantia e permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, ela estava garantida. No entanto, a paralisação econômica e toda aquela inércia comercial, ela se estendia, ela era evidente, ela era praticamente totalizada, ela era praticamente total naquele cenário. E para tentar restaurar a economia e ao mesmo tempo a confiança do povo sobre aquele governo que se instalava e que se fortificava e que se fortalecia naquele momento, foi criado o NEP. O que é o NEP? Que é a nova política econômica, né? Ou seja, seria a nova economia política nesse sentido, que permitiria e permitiu, no caso, a entrada do capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares dentro do império, dentro dos territórios russos ali. O NEP, gente, resultou no crescimento de muitas indústrias, ou seja, favoreceu o crescimento industrial, o crescimento agrícola da Rússia. A questão é que em 1922, né, foi estabelecida a então União das Repúblicas Sociais Soviéticas, conhecida aí como a União Soviética, resumidamente, que vai ser conhecida aí até o final da Guerra Fria. Ela foi criada sob a liderança de Lenin, que morre em 1924, ou seja, 2 anos depois de ter criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a partir daí inicia-se uma nova luta pelo poder. Essa nova luta pelo poder vai ser dessa vez competida não por Trotsky, Lenin contra o czar e o governo provisório. Dessa vez é Trotsky contra Stalin, que começa a surgir ali com muita expressividade e com um nome muito forte. Trotsky foi derrotado, expulso da Rússia. Ele vai ser morto em 1940 na cidade do México. E chegando lá na cidade do México, onde ele foi recebido por Diego, Frida, etc., foi morto por um assassino a serviço de Stalin, aqui na América Latina, sob já o seu governo de Stalin. E a União Soviética, então, a partir desse momento, ela conhece uma das mais violentas ditaduras da história. E, ao mesmo tempo, que passava por um vasto crescimento econômico e industrial. Então, essa seria uma das contradições, né,
dessas formas autoritárias de governo. Então, esse foi o episódio de hoje. Claro que eu não entrei nos mínimos detalhes dessas batalhas sangrentas que ocorreram na Revolução Russa, mas a partir daí nós já temos alguns elementos gerais para entender o que foi a Revolução Russa, que inicia ali no meio ali até antes, né, se a gente for pensar em 1905, da Primeira Guerra Mundial, e que vai se estendendo até o período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com o Stalin. Beleza? Pessoal, então é isso. Estamos aí firmes e fortes, igual estaca no brejo ou prego no angu. Eu agradeço aqui. Até o próximo episódio do Suricast, que, como vocês sabem, está em todas as plataformas de streaming. Espero vocês no próximo episódio. Tchau e obrigado.